Hoje eu vou contar para vocês uma história de um caso interessante, beleza? Caso clínico, e que eu atendi no Hospital Estadual de Sumaré, que é o hospital onde a gente passa boa parte do nosso segundo ano de residência de clínica médica na Unicamp. E foi um caso, assim, muito emblemático, assim. A gente estava lá no pronto-socorro, né? E chegou uma paciente que era uma queixa de uma paciente que ela estava com demência, assim, todos os sinais de demência, né? A paciente não estava sabendo se localizar, desorientada no tempo e espaço, já tinha um tempo de evolução, né? A paciente ela tinha perdido as capacidades cognitivas assim dela, né? Para fazer as coisas da vida dela, né? Então tinha um comprometimento funcional importante, né? Associado a um declínio aí cognitivo, né? E essa paciente, a tomografia de crânio normal, só que essa paciente começou a ter uma disfunção neurológica importante também. Ela começou a ficar com fraqueza nas pernas e ela começou a realmente ficar acamada por causa de fraqueza nas pernas aí. E até o momento que ela realmente não conseguia mais andar e foi quando os familiares dela resolveram trazer ela para emergência. Detalhe que essa paciente ela era uma paciente super nova, assim, ela tinha 50 anos ou até menos assim, então era um quadro bem atípico, bem comum, né? Quando a gente tem um paciente tão novo, né, ou até mesmo em todas as causas de demência, né, um paciente tem uma perda, um declínio cognitivo muito importante associado a um comprometimento da vida dele, a gente sempre tem que procurar causas reversíveis de demência. A principal causa de demência hoje em dia é o Alzheimer, né? Seguido aí por demência vascular, que é a demência causada por AVCs e tudo mais. Mas a gente sempre tem que investigar causas reversíveis de demência, como sífilis, deficiências de vitaminas, né? Até mesmo HIV. A gente tem que pesquisar essas coisas. A gente tem que fazer uma tomografia de crânio, se puder, uma ressonância de crânio, para tentar descobrir a causa, né, da demência. O exame de imagem dessa paciente veio normal. E aí, investigando o caso, a gente percebeu algumas coisas interessantes assim, né? A gente percebeu que essa paciente, o tipo de déficit neurológico dela era estranho. Por quê? Ela tinha um comprometimento, tanto do que a gente fala acometimento em dois níveis. Ela tinha um acometimento do primeiro neurônio motor e do segundo neurônio motor, né? Como assim? O primeiro neurônio motor, tô tentando gravar esse vídeo para que tantos médicos, que seja interessante tanto para médicos quanto para leigos. O primeiro neurônio motor é o neurônio que sai lá do nosso córtex, do nosso cérebro, e vai até a medula, tá? Lá na medula ele se comunica com o segundo neurônio motor, que é o neurônio que sai lá da medula e vai até a fenda sináptica do músculo, beleza? E tem algumas características de cada de acometimento, né, de lesão de cada neurônio motor. Quando você tem uma lesão do primeiro neurônio motor, normalmente o segundo está preservado, então você tem uma lesão mais que a gente fala de espástica, né? Tipo, o músculo ele fica duro, rígido, os reflexos ficam exacerbados. E, ao contrário, quando você tem uma lesão do segundo neurônio motor, por exemplo, uma lesão do nervo ou uma lesão medular, você normalmente tem hiporreflexia, você tem uma flacidez muscular, você tem tipo fasciculações, atrofia. Então, essa paciente, ela tinha acometimento, aliás, sensitivo, e ela tinha acometimento que lembrava do primeiro e do segundo neurônio motor. Essa paciente, ela em alguns reflexos estavam abolidos, outros tinham hiperreflexia, e uma coisa interessante é que ela tinha alteração de sensibilidade também. Normalmente, a alteração de sensibilidade sugere que você tem um acometimento do nervo, né? Do nervo em si. Porque se você tem o nervo, por exemplo, sei lá, o nervo ulnar, ele pega tanto as fibras ali aferentes, né? Que estão levando o estímulo sensível, quanto as fibras eferentes que estão levando o estímulo nervoso. E se você tem uma lesão no nervo, você acaba tendo um acometimento tanto de fibras nervosas, quanto de motoras, quanto de fibras sensitivas.
Na medula isso já é separado, né? Tipo, depende do local da medula que você vai ter cada acometimento ali. Então tem várias doenças, por exemplo, que causam lesão em vários nervos, né? E aí você pode ter acometimento motor e sensitivo em vários locais. O nome disso é mononeuropatia múltipla. Diabetes pode fazer isso, algumas vasculites podem fazer isso, né? Normalmente, por exemplo, a ELA, esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença que ela pode acometer também tanto o primeiro neurônio motor quanto acometer nervos, o segundo neurônio motor, porque é uma doença desmielinizante, né? Então são poucas as doenças que normalmente a gente espera que acometa nervos e acometa o primeiro neurônio motor também, né? E aí uma dessas doenças que pode acometer isso é a hipovitaminose B12, e hipovitaminose B12 também é uma causa de demência, né? E é uma causa de anemia. E essa paciente tinha uma anemia importante, ela tinha uma anemia com uma deficiência, ela tinha uma anemia com um volume corpuscular médio muito alto, maior que 120. Isso, o volume corpuscular médio é o tamanho da hemácia, tá? Da hemácia. Se você tem uma hemácia muito grande, significa que na hora de dividir a hemácia, na hora de cortar ela ali, seu corpo teve dificuldade. Normalmente isso acontece por erros na divisão celular. E um dos substratos que são mais importantes para a divisão celular é ácido fólico e vitamina B12, beleza? Então, uma anemia por deficiência de ácido fólico ou vitamina B12, você normalmente tem anemias que a gente fala de macrocíticas, né? Que são anemias com células grandes. São diferentes porque você tem dificuldade na divisão celular e na divisão nuclear ali, que é uma característica chave. Anemias por deficiências de ferro normalmente são microcíticas, né? Porque você tem pouco ferro, pouca formação de hemoglobina e aí a hemácia ela fica menos corada, né? E menor. Ao contrário, quando você tem deficiência dos substratos que precisam para acontecer a divisão ali da célula e do núcleo, beleza? Então, assim, essa paciente, a gente dosou a vitamina B12 dela e ela veio estourada, veio mais de 3.000 e a paciente não tinha reposto de vitamina B12, né? E aí a gente começou a se perguntar, pô, e o ácido fólico normal, a gente tem todos os sinais aqui de hipovitaminose B12. A paciente, ela tem demência, né? A paciente, ela tem uma síndrome medular aguda combinada, né? É uma degeneração medular aguda combinada, que é o tipo de acometimento neurológico mais grave da hipovitaminose B12. A paciente ela tem uma anemia megaloblástica, com, sei lá, neutrófilos hipersegmentados, mas aí a gente dosa a anemia, a vitamina B12 da paciente, e a vitamina B12 dela vem 3.000. E aí, o que está acontecendo? E aí a gente vai clinicar, né? A gente vai assim, quais são as... Por que essa paciente teria hipovitaminose B12? Por quê? Quais são as causas, assim, vegana, ela não é vegana, né? Ela tem uma alimentação restritiva? Não tem. Ela, sei lá, tipo, usa algum remédio que pode, tipo metformina? Não, não é, ela não usa metformina, né? Então, ela usa, sei lá, tipo, omeprazol por longo prazo? Não, não usa. Então, a gente foi pesquisar e aí causas doenças, né, tipo, familiares, autoimunes. A mãe dessa paciente tinha anemia também, cara, e ela já ficou internada previamente por anemia e tudo mais. E aí a gente pensou, obviamente, em anemia perniciosa, né? E aí essa paciente, ela tinha anemia perniciosa, né? A gente fez o diagnóstico endoscópico e aí a gente foi estudar. Pacientes com anemia perniciosa, eles têm a maior parte deles, aliás, uma boa parte deles, realmente a maior parte, vão ter anticorpos antifator intrínseco. E esses anticorpos antifator intrínseco, eles têm uma reação cruzada no imunoensaio que dosa a vitamina B12. Então é muito comum pacientes com anemia perniciosa fazerem imunoensaios com falsos positivos com valores absurdos de vitamina B12. E aí você tem um resultado falseado por causa de uma reação cruzada. Então, assim, essa paciente, ela, por exemplo, sei lá, de repente alguém já até dosou a vitamina B12 dela previamente e veio muito alta. E por quê? Porque o anticorpo é quase assim que anticorpo filho de uma puta, né? Além dele causar a doença, ele ainda, tipo, engana quem tá vendo ali se não for uma pessoa mais experiente, né? Então, assim, essa paciente a gente começou a repor a vitamina B12 para ela e ela foi melhorando, assim, né? Com algumas sequelas, porque ainda ficam sequelas. Mas, cara, bizarro, né? Tipo, foi um caso muito interessante, assim, que a gente pegou várias alterações
da hipovitaminose B12 e ainda pegamos essa característica super marcante aí de anemia perniciosa, né? Então foi muito interessante e a gente ainda conseguiu ajudar a paciente. É isso. Se vocês gostaram, comenta aí o que vocês acharam. Tamo junto e fala se vocês gostaram desse tipo de vídeo para eu trazer mais casos clínicos para vocês. Tamo juntos.